Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar, vamos alguns recadinhos rápidos. Todo sábado, 8 horas da manhã, tem o programa Caminhos da Luz, né? Reflexões sobre a doutrina espírita, com o Rick Tosta e os convidados. Todo sábado, às 8 horas da manhã, pela Rádio Piratininga. Tem sido muito bom, né? E pode acompanhar pelo Face também, pela página da rádio. Aqui a evangelização para as crianças, para os adolescentes, né? Então, terça-feira está tendo agora, das 20 às 21 horas, o horário aqui da nossa palestra, dos 3 aos 6 anos. E sábado, das 14 às 15 horas, também no horário da palestra, é dos 7 aos 11 anos, né? Agora é com a professora Adriele, sábado é comigo. E a mocidade de quinta-feira, com a professora Adriele também, das 20 às 21 horas, aí dos 12 aos 21 anos, no horário do estudo do Livro dos Espíritos. E aí, quem quiser trazer os filhos para participarem, fala comigo no final, pega a fichinha para fazer a inscrição. Então, o grupo de estudo, né, que eu já falei, então começou dia 27, a gente vai para a terceira aula agora, tá muito bom, a gente está só começando, dá tempo de participar, quem não começou ainda, começa, porque é uma obra básica, dá base para entender todo o restante da doutrina e, como eu falo, né, é muito melhor estudar agora ao vivo, presencial, ter essa oportunidade do que sozinha em casa, a gente aprende muito mais. Então, das 20 às 21 horas, toda quinta-feira. Então, aí tem as palestras, né, de terça, de sábado, de todo mês de agosto. Não vou falar uma por uma aqui, mas quem quiser depois tem ali no mural. Dia 13, domingo agora, em Botucatu, tem o teatro, né, da peça Abigail, Paulo e Estevão, às 20 horas. Olá, pessoal de Botucatu! Somos do espetáculo Uma Mulher, um Olhar. Abigail, Paulo e Estevão. Diego Ana. Por Chico Xavier. Estaremos aí no dia 13 de agosto. No Teatro Municipal Camilo Fernandes Discute, às 20 horas. Venham se emocionar com essa linda história. Uma Mulher, um Olhar. Abigail, Paulo e Estevão. Vem! Foram esses os recados, meu filho apareceu aqui. Tá bom. 35. E vamos ao sorteio dos livros, então. 17. Olha, era 16. 17. 35, por favor. 30. João, 35, por favor. Número 18. Mais um. Número 35. 25. Sou eu. Número 35, por gentileza. Número 1. E agora? Quem foi o número 1? Ah, Marcelo. Pronto, vai montar a biblioteca agora também. E agora vamos, através da musiquinha, relaxar nossa mente e entrar na presença de Jesus.
oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. E envolvidos nessa luz, fechamos os nossos olhos, sentimos Jesus entrando em nós, colocando somente a paz que Ele, Deus, pode nos dar, tirando todos os nossos tormentos. Vamos agradecendo ao Mestre por essa oportunidade, por mais esse dia de vida, agradecendo aos nossos anjos guardiões que nos guiam, nos protegem incessantemente, aos irmãos dirigentes, guardiões desta casa, que com tanto amor preparam este ambiente para nos receber, a nós encarnados e desencarnados. Vamos agradecendo a espiritualidade amiga que trouxe o nosso irmão Orson aqui hoje, que ele possa ser usado por Jesus para passar a mensagem que precisamos ouvir para a nossa edificação e que possamos adquirir esse conhecimento e colocar em prática na nossa evolução. E assim pedimos a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo para iniciar nossos trabalhos desta noite. Que assim seja. Irmão, a casa é sua. Muito boa noite, minha alegria de estar com vocês nesse mês significativo de aniversário. Comemorar aniversário do Centro Espírita é sempre uma medida altamente saudável, porque significa para todos nós esse estímulo de estudo e divulgação do Espiritismo, essa doutrina luz para as nossas vidas. Portanto, a minha saudação de gratidão e alegria extensivo também a você que está vendo gravado. É uma honra estar aqui participando neste momento. Seria o caso de perguntarmos o que é que nos traz ou trouxe ao Espiritismo. Nós viemos por variadas razões. Muitos de nós nascemos espíritas. Quem aqui é espírita de infância? Eu também. Nascemos espíritas, então nos habituamos desde cedo, acompanhando os pais, participando das aulas para as crianças, depois da mocidade espírita, envolvendo-se com as atividades, e aqui permanecemos. Especialmente quando nos demos conta da grandeza moral, das explicações, do conforto trazido pelo Espiritismo. Outros de nós chegaram mais tarde, atraídos pela mesma grandeza moral do Espiritismo, pelo conforto, pelas explicações, pela racionalidade e até pela afinidade com as pessoas com quem fomos conhecendo e nos atrelando pelos laços da amizade e da fraternidade. Outros vieram pela dor, atraídos ou trazidos por amigos que perceberam que o conteúdo espírita, através da sua teoria e mesmo da sua prática, com o passe, com a água fluidificada, com a mediunidade, poderia ajudar pessoas que se encontravam abatidas ou se sentiam perturbadas. Por outro lado, nós que aqui estamos, habituados com esta teoria espírita, sabemos que a presença não é apenas de nós, pessoas físicas, mas há também a presença de espíritos que participam de todos os momentos que uma casa promove. Esses espíritos são espíritos vinculados à casa, que trabalham aqui, são espíritos que são atraídos pela vibração da casa, ou trazidos para aqui serem encaminhados, orientados, ou espíritos que nos acompanham, bem intencionados, amigos espirituais que todos temos, ou nem tão amigos assim. Espíritos que talvez tenham uma certa antipatia conosco, ou guardam algum rancor, ou
de alguma forma, nos acompanham. Alguns conseguem entrar, têm vibração e permissão para isso. Outros não conseguem entrar, permanecem na redondeza e gradativamente vão se aproximando. A questão é muito ampla, abre perspectivas imensas. Mas seria bom perguntar para nós mesmos, é uma resposta íntima, ninguém precisa perguntar, é apenas responder, aliás, é apenas um questionamento interior. O que é que nos faz vir ao centro? Nós viemos para tomar passe, nós viemos para fazer passe, nós viemos para fazer a palestra, para participar do momento da palestra, viemos trazer nossos filhos, fazemos parte dos trabalhadores, da diretoria. Qual é a nossa tarefa e por quê? É um questionamento individual, que cada um de nós poderá fazer e responder, não precisa tornar público isso. Mas é interessante que essa pergunta interior poderia abrir um outro questionamento. Qual é o objetivo do Espiritismo? Qual é a prioridade do Espiritismo? Afinal de contas, essa doutrina racional, a palavra Espiritismo traz embutida em sua constituição toda uma pesquisa de seriedade e de devotamento de muitos vultos desde o seu início, lá atrás, na codificação de Allan Kardec, até os dias atuais. Há muitos tarefeiros em todos os tempos, desde que a doutrina foi codificada, contando inclusive com ampla participação de muitos benfeitores espirituais. Só que a doutrina espírita, ela apenas foi codificada, porque ela já existia. Ela apenas foi organizada em corpo de doutrina. Ela não é uma invenção de Allan Kardec, não é imaginação dele. É fruto de uma elaboração cuidadosa e especialmente da observação dos fatos. Que fatos? Os Espíritos existem, se comunicam conosco, influenciam nossa vida. Kardec descortinou, levantou o véu do mundo espiritual da outra dimensão para mostrar a naturalidade da dimensão espiritual. Porque antes, os chamados médiuns eram categorizados à conta de demônios, como se ligados à feitiçaria, como se ligados à bruxaria. Eu mesmo, quando fui me casar com a minha esposa, comecei a namorar a minha esposa, lá nos meus nobres 17 anos, em 1977, exatamente no dia 6 de agosto de 77, acabamos de completar 46 anos, começamos a namorar, estamos casados há 42, e então, quando comecei a namorar a minha esposa, numa cidade pequena como Mineiros do Tietê, que todo mundo conhece todo mundo, ela foi chamada de lado e advertida que como poderia namorar o filho do bruxo. Então, é uma mentalidade que permaneceu por muito tempo, né? Era categorizada, mas Allan Kardec, com toda a sua lucidez, ele descortinou o mundo espiritual e gradativamente essas noções foram ganhando terreno. E hoje nós temos uma liberdade de expressão. O Espiritismo, ele não é maioria, ele é minoria. No entanto, ele é, ainda que em alguns lugares existam preconceitos, a ideia espírita está no ar. Fala-se abertamente, eu fui na outra vida, na próxima vez eu quero nascer assim, o Ricardo deve ter espírito, porque... Então, o pessoal, mesmo não conhecendo, fala sobre o assunto, imortalidade, comunicação do espírito, etc., reencarnação, etc. Mas voltando à pergunta, qual o objetivo do Espiritismo? Allan Kardec definiu isso com uma beleza meridiana. Está em O Livro dos Médiuns, no item 292. Allan Kardec falou que a finalidade, a prioridade do Espiritismo, seu objetivo principal é a nossa melhora moral. Todas as demais atividades, fazer palestras, escrever livros, receber passos, fazer passos, ouvir palestras, atendimento fraterno, reunião mediúnica, distribuição de alimentos, de cesta básica, de enxovais para gestantes, de caridade, de passe, tudo isso é muito importante. Porque são ferramentas, são instrumentos de aprimoramento para todos nós. No entanto, são todas secundárias. São ferramentas para que a gente atinja o objetivo principal,
que é a nossa melhora moral. Esta é a finalidade do Espiritismo. É por isso que está na Terra. Porque o Espiritismo, sendo uma síntese das leis divinas, não foi inventado. As leis divinas, elas são leis de amor. E essas leis de amor priorizam que os seres, filhos de Deus, se amem mutuamente. Foi essa a razão do Cristo ter estado pessoalmente entre nós para nos ensinar a amar. Este amar, ele é um exercício gigantesco de aprendizado, porque nós ainda estamos caracterizados, ainda está em nós uma certa dose de agressividade, ainda está em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade e outras mazelas. E nós não precisamos dizer, no momento atual do mundo, né? No século XXI, estamos tendo uma guerra, se acirra cada dia. Nós estamos vivendo um momento muito complexo da história, não só no Brasil, fora do Brasil. No mundo inteiro estamos vivendo. Vejam a França, os conflitos sociais na França. Então, isso apenas demonstra a nossa mediocridade moral, considerando a humanidade. Porque, do ponto de vista tecnológico, nós somos top de linha. A gente aprendeu tanta coisa. A gente produz automóveis cada vez mais confortáveis. A gente produz celulares que hoje fazem tudo. A gente produz coisas inimagináveis, constrói prédios altos, a tecnologia de aviões, etc. Não vou ficar dizendo aqui, né? A indústria farmacêutica, a medicina, a odontologia, a educação, os esportes, as artes, tudo grandioso, cada vez mais aprimorado. Mas moralmente, vamos admitir, convenhamos, nós somos medíocres, moralmente falando. Ainda temos inveja, ainda temos ciúme, ainda temos pequenas vinganças. E vemos a todo dia a manifestação da agressividade, sob várias formas. Nós estamos vendo numa sequência absurda o crescimento das execuções à luz do dia. A gente vê na imprensa as vinganças que se efetuam através da execução com tiros, no meio da rua, à luz do dia. Ou o absurdo do feminicídio, mais de um por dia tem sido a ocorrência no Brasil. Como é que podemos imaginar isso? Por outro lado, os nossos irmãos da Ucrânia e Rússia com a guerra. Isso apenas demonstra a nossa mediocridade moral. Mas a gente fala em guerra lá na Rússia, na Ucrânia, a gente fala dessa vergonhosa política brasileira, não estou defendendo nem um lado nem o outro, eu acho que os dois estão errados. Essa vergonhosa política brasileira, a corrupção e todos os demais problemas da máfia, do tráfico de entorpecentes, do aborto e tudo que está ocorrendo, a gente vê o quanto precisamos melhorar nós mesmos para que haja um reflexo intenso, socialmente falando, para que a humanidade seja mais feliz. Então, quando a gente fala em melhora moral, a se refletir na sociedade, isso há que começar por nós mesmos. E é muito interessante porque a doutrina espírita, conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo a sua grandeza, conforme a gente vai estudando. E o que é mais impressionante, isso está escrito desde lá da época da codificação. Ocorre que conforme a gente vai amadurecendo, vai avançando a mentalidade humana, a gente enxerga coisas que não enxergava ontem, até por força dos acontecimentos em andamento. Eu estou relendo a Gênesis, a uma das obras da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis, publicada em 1868, ou 69, fiquei em dúvida agora. Mas isso é um detalhe histórico que não vai afetar o conteúdo da minha abordagem, né? Mas, lá na Gênesis tem um capítulo, o capítulo 6, tem um nome que não chama atenção. Se chama Uranografia Geral. Quem que presta atenção nisso? Passa reto. Não se prende aquele capítulo lá. Gente, eu quero recomendar a vocês. Não é um capítulo longo, não é curto, claro. Mas é espetacular esse capítulo.
Esse capítulo é uma reunião de mensagens ditadas nada mais, nada menos por Galileu, o grande Galileu, mediunicamente pelo médium Camille Flammarion, outra sumidade, um clássico do espiritismo, um grande astrônomo. Galileu, não preciso falar nada, todo mundo sabe do Galileu. Camille Flammarion é um vulto clássico da história, então é sumidade. Allan Kardec, Flammarion e Galileu. O que o Kardec fez? Essas mensagens foram recebidas entre 1862 e 1863. Kardec selecionou essas mensagens e reuniu no capítulo 6 de A Gênese, que tem o nome de Uranografia Geral. Bom, a gente já bate de cara com a palavra. O que é uranografia? Não é uma palavra comum, a gente não usa essa palavra. Nem pensa nela, nem fala. Mas por curiosidade, vamos procurar, né? Uranografia é o estudo das coisas celestes. E lá nesse capítulo, o nosso Galileu, através da mediunidade de Flammarion, vai descrever sobre o tempo, o espaço, a matéria, os sóis, os cometas, a Via Láctea, os planetas, os asteroides, e por aí vai. Mas é espetacular, gente. Sabe por quê? Eu vou começar com uma informação, porque a minha palestra não é sobre o capítulo 6. Mas eu tinha que incluir ela nessa abordagem. Sabe por quê? A questão do tempo, por exemplo. Vocês já notaram que os nossos relógios estão obsidiados, né? Tem que fazer passe no relógio para ver se ele anda mais devagar. Tem que fazer reunião de desobsessão para o relógio. Porque a gente não está dando conta mais. De repente é sexta-feira, quando você vai ver de novo, é sexta-feira de novo, é domingo de novo, domingo. É uma velocidade impressionante do tempo. Mas olha o detalhe. Esse tempo que consome a gente, deixa a gente biruta, a gente não dá conta dos compromissos que temos que fazer, principalmente agora na era da comunicação instantânea. O Galileu fala, referindo-se às grandezas de Deus e do universo, que o tempo, eu vou usar as minhas palavras porque eu não decorei, tá? O tempo é apenas uma medição relativa das coisas temporárias. As coisas temporárias faz assim. Até o nosso corpo é temporário. Isso aqui é um produto perecível que tem um certo tempo, daqui a pouco não serve mais. Tem que sair e arrumar outro, para voltar outra vez. Se é que eu vou merecer voltar nesse planeta, vou abrir um parênteses aqui. Nós estamos vivendo um momento de reforma. Os habitantes da Terra serão promovidos para o primeiro andar. Nós estamos no térreo. Então nós vamos subir para o primeiro andar. Então o primeiro andar ainda está na fase de acabamento, pondo luminária, instalando chuveiro, instalando instalação elétrica, instalação hidráulica, acabamento do piso, está meio bagunçado, lata de tinta espalhada, massa corrida, está fazendo lá, está acabando o primeiro andar. O térreo está uma bagunça. É a Terra atual. Está uma bagunça. Por quê? Está enfrentando a época de transição para um mundo melhor. E então, está uma confusão danada aqui, por quê? Tem gente que não vai conseguir subir para o primeiro andar. E tem gente que vai ter que descer para o porão. Então o negócio é mais complicado do que parece. E alguns serão promovidos. Quem é que serão promovidos para o primeiro andar? Vou lembrar aqui uma citação de Jesus. A gente pode imaginar que Jesus tenha falado alguma mentira? Jamais. Jesus é um espírito puro. Jesus não é Deus, é nosso irmão mais velho. Então tudo que Jesus falou é verdade. As suas afirmações positivas, sois deuses, sois a luz do mundo, sois o sal da terra, e os convites que ele fez, serem perfeitos, perdoai 70 vezes 7, são muitas afirmações e convites, muitos, que os evangelistas anotaram e repercutiu na história, chegando até nós. Em uma dessas citações, ele diz assim: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Isso significa que a terra vai melhorar. Mas quem é que vai habitar a
terra melhorada? Os mansos. Então, se não houver mansidão no nosso coração, a gente não vai ter passaporte para permanecer na terra. Seremos, a palavra é dura, mas seremos exilados. Para onde? Para o planeta inferior. Lá não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem ar-condicionado, não tem chuveiro, não tem água encanada, não tem automóvel, não tem asfalto, não tem nem martelo. Lá é só pedra e mato. A gente vai ter que cavocar com a unha para fazer as próprias moradias. Vai ter que inventar as ferramentas. Mas acontece que a gente lembra que quando morou na terra, a gente conhecia o martelo, conhecia a chave de fenda, as ferramentas todas. Intuitivamente, que vai estar no esquecimento. Então a gente vai promover o progresso daquele planeta que é inferior ainda, onde estão seres primitivos, que serão beneficiados pelo conhecimento daqueles. É como uma classe rebelde. A direção da escola separou os alunos bagunceiros dos alunos que querem estudar. É o que vai acontecer com a Terra. Então, quando a gente lê aquele capítulo 6 da Gênesis, a gente começa a se encantar com a obra de Deus. E o Galileu vai dizer que o universo, que é infinito, essa palavra dá um nó na cabeça, porque a gente não tem dimensão para entender exatamente o que é infinito. Porque a nossa referência é a Terra. A Terra faz parte do sistema solar, que por sua vez faz parte da galáxia, da Galáctea, e essa Galáctea faz parte de um conglomerado de bilhões de outras galáxias, cada galáxia com bilhões de sóis, cada sol com os seus planetas específicos. Infinitamente. E isso vai se duplicando infinitamente sem parar. A gente não tem cabeça para entender isso ainda. Então, Galileu aborda essa questão no capítulo. E em determinado ponto ele fala que o universo é sempre presente. Não existe o tempo. O tempo é relativo a cada mundinho. Então a nossa Terra, que é um cisquinho, que levou 4 bilhões de anos para ser construído, a gente bate a cabeça dentro desse cisquinho aqui. São bilhões de espíritos batendo a cabeça aqui. A gente briga um com o outro, mata o outro, rouba o outro, engana o outro, e bate a cabeça, escorrega, porque tem as lutas individuais, as lutas coletivas, uns com os outros, etc, etc. Mas esses bilhões de anos, e esses relógios obsidiados, é uma questão da Terra. Fora da Terra é outra realidade. E o universo é um eterno presente. Um eterno presente. Uma coisa linda. Eu quero recomendar com muita ênfase para vocês lerem esse capítulo 6 da Gênesis, para se encontrarem com essa empolgação do Espírito. A gente lê aquilo lá, a gente fala, por que eu estou batendo tanta cabeça aqui? Por que eu estou sofrendo com coisas dispensáveis? Por que eu fico me atormentando? Deus é bom. Deus tudo faz pelo bem dos filhos. Não desampara os seus filhos. Jamais. Deus é sábio. Aí alguém pergunta, mas onde está Deus que deixa tudo isso acontecer? Aí muita gente, eu não acredito em Deus. Isso é tudo bobagem. Onde já se viu Deus deixar acontecer isso? Porque não precisa falar o que está acontecendo. Um monte de coisa acontece todo dia. De crime, de absurdos, etc. Onde está Deus? Mas acontece que o que acontece é próprio do nosso estágio. E nós precisamos aprender com essas experiências, esses perreios todos, esses obstáculos, esses degraus, essas dificuldades, são para o nosso aprendizado. Agora, eu deixo para vocês a recomendação para vocês lerem esse capítulo, vocês vão ficar encantados com o capítulo. Agora, vamos trazer o Evangelho para o cotidiano nosso, já que a finalidade do Espiritismo é a melhora moral, já que nós nos reunimos porque temos sede de melhorar, queremos ser felizes, e o Espiritismo mostra a quantas ilusões nos prendemos, e que precisamos nos desprender das ilusões para sermos melhores. Vamos trazer o Evangelho para o cotidiano? Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os misericordiosos, existem duas mensagens selecionadas por Allan Kardec sobre o perdão. Uma é de Simeão
e outra é de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o apóstolo, aquele que era Saulo, encontrou-se com Jesus às portas de Damasco e transformou-se em Paulo, o autor daquelas famosas cartas que ele dirigia às comunidades cristãs iniciais para estimular o estudo do Evangelho. Está falando? Nem percebi. É um vozeirão, né, gente? Então, na mensagem, tanto de Simeão quanto de Paulo, os dois falam de perdão. A importância do perdão, o exemplo de Jesus. Perdão não é esquecer, mas é não querer vingança, etc, etc. Mas chega um pedacinho da mensagem de Paulo que ele fala assim, ó. É o Paulo que falou, não sou eu que estou falando. Está escrito lá, se vocês procurarem na tradução da Federação Espírita Brasileira, ele usou essa palavra. Em outras traduções, ele usou espinho. Ele fala assim, essa luta, que luta? Todas as lutas que aí estão, as disputas mentais, verbais, interiores, conjugais, familiares, empresariais, comerciais, toda esta luta que a humanidade está se debatendo, com prejuízo e sofrimento, essa luta, vírgula, que começa com uma alfinetada. Alfinetada é uma palavra oriunda do alfinete. O alfinete era muito usado antigamente, ainda é usado, né? Mas agora as fraldas têm fita adesiva, né? Já faz tempo, né? Eu sou pai de filhos gêmeos, o varal ficava lotado de fralda, né? Naquele tempo não tinha as fraldas, quer dizer, até tinha fralda descartável, era muito caro, né? Só comprava quando ia no pediatra, né? E, de certa forma, eu falei, a minha avó, você precisa corrigir a sua palestra, porque eu já usava fita adesiva nas fraldas do pano, não era alfinete. Então, eu vou corrigir. Porque eu falava que usava alfinete nas fraldas, né? Mas o alfinete também é usado para outras coisas, né? Atualmente até como adorno, etc. E tal. Então, a palavra alfinetada é oriunda de alfinete, porque alfinete é um instrumento metálico pontiagudo, que se você não tomar cuidado, você fura o dedo. E sai sangue, machuca. Então, essa luta que começa com uma alfinetada e termina numa ruptura. Quando fala em ruptura, você lembra do rompimento das tubulações da Sabesp, né? Ou o rompimento do cabo de internet, que a gente fica louco, né? Sem internet. Mas não é essa a ruptura que nós estamos falando. É a ruptura dos relacionamentos. Dos relacionamentos. Quantos cônjuges não acabam com o casamento por causa dessas alfinetadas continuadas? Quantos sócios não desmancham a sociedade porque um fica cutucando o outro? Quantas instituições, religiosas inclusive, não afundaram por causa de discussões vazias, por causa de implicâncias? Então, irmão que não fala com irmão, pai que não fala com filho, filho que não fala com mãe, quantos casos temos? Todo mundo conhece algum, ou alguns. E aí é o próprio Paulo que dá uma alfinetada. Essa luta, vírgula, que começa com uma alfinetada e termina com uma ruptura, vírgula, quem sabe não fosse vós que deste o primeiro golpe. Faltaste com moderação na voz, o jeito de falar, a maneira de falar. Porque a cutucada não é só verbal, né? Existe o olhar de desprezo também. Existe a expressão irônica, existe o silêncio de propósito, e existe a agressão física também, né? Mas normalmente a alfinetada. Eu me deparei com essa lição numa reunião do Evangelho no Lar, exatamente num dia em que eu e Neuza, almoçando numa determinada casa, que tínhamos ido fazer palestra, o anfitrião nos convidou para almoçar, e na hora do almoço, os dois filhos do casal começaram a se alfinetar na mesa. E virou um bate-boca. Na hora do almoço. A ponto de um derrubar a cadeira, bater a porta, ficar sem almoçar. Ficaram alguns meses sem se falar. O casal ficou muito constrangido. Ele desculpa, nós somos humanos, meu filho. Fique frio. Isso acontece em todo lugar. Bate-boca, discussão, divergência. A luta das divergências.
as disputas mentais, ideológicas, religiosas, esportivas, as disputas, essa luta que começa com uma alfinetada e termina numa ruptura, quem sabe não fosse vós quem deste o primeiro golpe. De noite, fazendo o Evangelho no Lar, caímos nessa lição, que eu já tinha lido muitas vezes já, mas a gente vai descobrindo as pérolas dos Espíritos. Essa frase me saltou aos olhos. Falei, olha aquilo que nós presenciamos hoje, no horário do almoço. Gente, virou um livro essa frase. Só que eu entrei numa saia justa. Porque eu também dou alfinetada, né? Eu sou um ser humano igual dos outros. Vocês veem os palestrantes falando aqui na frente, vocês acham que colocam o palestrante. O palestrante não é nada, é uma pessoa igual das outras. Igualzinha, não tem nada de diferente nem de especial. A única diferença do palestrante, aquele que ouve, é que o palestrante perdeu a vergonha de falar em público. Entendeu? Sou uma pessoa igual das outras. E eu tenho falado isso com frequência, porque às vezes algumas pessoas querem colocar a gente num pedestal que a gente não é aquilo que a pessoa fala. A gente não é. Nós somos seres humanos, falíveis, medíocres. Nós temos muito que aprender. Nós estamos todos num gigantesco processo de aprendizado. Eu não estou diminuindo ninguém, nem a mim mesmo. Mas convenhamos, nós temos muito que aprender. E esse assunto virou um livro. Agora, toda vez que eu vou alfinetar, o meu filho fala, pai, você escreveu um livro. A minha censura, eu estou censurado dentro de casa. A Neuza também, bem, você escreveu um livro. Então eu tenho que ficar quieto agora. Tem que aprender. Moderar. Porque a gente é pródigo em dar respostas, em rebater. E a alfinetada é como se fosse uma vingancinha, desprezando a pessoa, humilhando a pessoa, trazendo lembranças amargas. Por quê? E tem gente que se habitua tanto a fazer isso, que faz depois automaticamente, sem perceber. Se torna extremamente inconveniente e não percebe. Olha onde começa a nossa melhora moral? Em pequenas coisas. Em pequenas coisas. Aí a gente percebe a missão do Espiritismo, que é educativa. Assim como a reencarnação, que é um sábio processo didático educativo, porque nós nascemos de novo, esquecemos o que fizemos, esquecemos o planejamento reencarnatório e começamos aqui como se fosse do zero. E vamos dando atravessada, encontrando os obstáculos, aprendendo uns com os outros, para a gente despertar dessa inconsciência que a gente vive. Pelo menos, nós já estamos despertando. Ninguém mandou vocês irem assistir a palestra hoje. Porque agora, quando vocês forem alfinetar, vocês vão lembrar do Paulo, não de mim. Vão lembrar do Paulo. Aí me perguntaram, e se for eu o alfinetado? E se me alfinetarem? Por isso que o Kardec colocou essa mensagem lá no perdão das ofensas. Para a gente treinar o perdão nessas pequenas coisas. Porque aprendendo a tolerar as pequenas coisas, nós chegamos ao perdão maior, a exercício pleno do amor ensinado por Jesus. A vida de Jesus ao planeta, ensinando perdão e tantos outros ensinos, o perdão não é apenas uma recomendação moral, tem uma ciência no perdão. E só um mestre que já conhece tudo poderia trazer esse exemplo que ele viveu inteiramente. Crucificado, torturado, morto, assassinado. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E não sabíamos mesmo, até hoje a gente não sabe. Olha os absurdos que estamos fazendo no planeta. Coletivamente, estou falando, muitos de nós estamos nos esforçando, mas muitos de nós estamos totalmente dispersos. Vou fazer uma comparação numérica para vocês. O Brasil, a população do Brasil representa aproximadamente, não vou me preocupar com a exatidão, representa aproximadamente 4% da população mundial. Não é nada. A população brasileira, em torno de 4% da população mundial. 8 bilhões vezes 4 vezes 8, 32. Não é nem 4%, né? Nós somos 200 e tantos milhões, não é nem 4%. Desses 4%, que somos aí 200 e tantos milhões de brasileiros, 3% é espírita. 3%. Desses 3 a 4% de espíritas do Brasil, quantos efetivamente estudam a doutrina espírita
e se esforçam por vivê-la. Tem muito simpatizante, tem muito... o fato de sermos espíritas não nos dá nenhuma qualificação melhor sobre outras pessoas. Pelo contrário, o compromisso de melhorar. Então vejam, a gente estuda, André Luiz, nós vimos aí os cursos oferecidos pela casa, as atividades, uma casa que está com meia de anos, 66 anos ininterruptos. O funcionamento de uma casa espírita não é brincadeira. Administrar uma casa, conduzir, gerir recursos materiais e recursos humanos, exige um certo tato, uma experiência, uma perseverança. Manter a casa aberta, funcionando, não é brincadeira. Então, há muito por fazer. Mas existe um exército de trabalhadores do bem, encarnados e desencarnados. Basta que a gente se aliste nas fileiras do bem, que nós somos amorosamente envolvidos com a proteção e com o apoio para realizar as tarefas. Para realizar. Seja qualquer atividade, não existe atividade mais importante, todas elas são importantes. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter essa consciência da melhora moral. Eu tenho optado, com bastante frequência nas palestras, estimular o público a participar. Gostaria de ouvi-los. Nós estamos diante de todo esse conhecimento. A causa do Espiritismo, a palavra Espiritismo, toda essa grandeza, a causa como objetivo melhora moral. Nós estamos diante desta necessidade do aprendizado. Eu dei o exemplo do perdão, citado por Paulo de Tarso. Mas, por outro lado, nós que estamos estudando, veteranos ou novatos, quem que está começando a estudar aqui no centro? Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Quem que está começando? Então, nós que somos novatos ou veteranos, todos nós temos dúvidas, porque o Espiritismo não é uma coisa estática. O Espiritismo é altamente dinâmico. Avançam as ideias e o Espiritismo pode analisar qualquer questão. Então, que tipo de dúvida bate no seu coração, seja você veterano ou novato? Que tipo de questionamento te vem à mente? É sobre mediunidade? É sobre a reencarnação? É sobre a existência de Deus? É sobre comunicação dos espíritos? Que tipo de dúvida? Alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não se sinta constrangido. Eu também, se não souber, eu falar, eu não sei. Porque eu sou um estudioso como qualquer outra pessoa. Eu também estou sendo procurado. Posso escolher um rostinho mais propenso? Quem é que está com vontade de auto-perguntar? Não tenha vergonha, a pergunta interage. A pergunta propicia... às vezes aquilo que a gente acha que é uma pergunta boba vai servir para muita gente que também tem a mesma dúvida. Eu vou fazer uma pergunta. Para gravar? Fala. Eu vou fazer uma pergunta, embora eu tenha o meu pensamento sobre a resposta. Eu só estou levantando a pergunta com base na senhora que perguntou esses dias atrás. Ela se lembra que ela comentou que ela perdeu já 2 filhos, né? E muito novos, né? E ela se questionou sobre se existe um processo, se existe um propósito que a gente cumpre quando a vida se encerra antes da hora. Eu tenho um pensamento sobre isso, de que às vezes o nosso propósito seja, já, embora a gente funcione como se fosse uma lâmpada, digamos assim, né, que se gastar muita energia pode acabar acabando antes da hora, né? Mas eu acredito que muitas das vezes esse tempo, mesmo que parecia ser curto, na verdade o propósito foi exatamente ser curto, para incentivar que outras pessoas que ficaram, às vezes, sigam um caminho determinado ali, que às vezes não seguiriam se não tivesse aquela pessoa, aquela vida interrompida no mesmo processo. Eu queria ver a sua opinião, se você também tem um pensamento parecido. Como é que é o seu nome? Carlos. A pergunta do Carlos é magnífica. Eu tenho uma abordagem sobre planejamento reencarnatório. Todos nós que estamos reencarnados aqui, todos, sem exceção, nós estamos aqui não é de graça, também não é por acaso. Todos nós que estamos no planeta estamos reencarnados, ainda que a pessoa não aceite isso. E a reencarnação, ela ocorre mediante um planejamento. E
existe um planejamento padrão, mas existe também planejamento específico, a depender da tarefa que o sujeito vai executar. Então, conforme o espírito vai adquirindo progresso, ele vai participando do seu planejamento, e vai amadurecendo. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender facilmente. O Hospital do Câncer de Barretos, e mesmo aqui no Amaral Carvalho e Jaú, mas eu vou citar Barretos porque vocês sabem que o Hospital do Câncer de Barretos foi fundado por uma família, né? Eles abraçaram essa causa e fizeram o hospital, e está lá a realidade do hospital atendendo gratuitamente. Ora, isso não é obra do acaso. Isso foi planejado antes. Então, eles planejaram, esse grupo de espíritos foram convidados ou propuseram reencarnar com essa missão. Por que eles pediram essa missão? Envolve a história do grupo anterior a tudo isso que a gente não sabe, vamos saber depois. Então, a vida obedece a um planejamento. A tarefa do Chico, por exemplo, uma mediunidade psicográfica que trouxe esses tesouros que nós temos hoje, obedeceu a um minucioso planejamento. Então, cada vida tem um planejamento próprio. Então, a morte prematura ou longeva, ela obedece também à necessidade do espírito, aos propósitos do espírito. Porque, às vezes, a morte de um filho precocemente pode significar um despertar dos pais. E, às vezes, o espírito tinha necessidade de passar um breve tempo por alguma razão que a gente desconhece. O breve tempo de uma encarnação pode ser expiação. O que é expiação? É consequência do passado. Às vezes o cara se suicidou no passado, faltava um tempo, ele tem que completar agora. Mas não quer dizer que todos os que morrem novos foram suicidas no passado. Não podemos generalizar. Não tem acesso ao prontuário de cada um. Não pode fechar a questão, a gente não sabe. Como é que a gente vai? É leviano a gente querer decifrar por que todos aqueles jovens morreram na boate lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Que falaram que eram os reis, que foram os que matavam da época do nazismo. Mas como é que você vai fazer uma afirmação dessa? Você não sabe. Pode ser que tenha algum lá, alguma expiação? Pode. Mas também pode ser uma prova solicitada pelo Espírito para aprender alguma coisa, ou prova para os pais. Também pode ser abnegação. Vocês vejam que o incêndio da boate de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mudou a legislação para a instalação de locais de diversão. Então, isso modifica a sociedade, modifica as leis. Então, o propósito da morte prematura obedece a vários fatores. Mas a gente não tem acesso, porque depende do currículo de cada um. Vejam, nós não nos encontramos sempre. Eu falo muito com o Edson por WhatsApp, mas o nosso encontro presencial é uma vez por ano. Então, a gente não convive no cotidiano. Por não conviver no cotidiano, vocês estão me vendo, vocês me veem na internet, mas vocês não conhecem a minha vida particular, a minha vida interior, nem eu de vocês. O que dizer o currículo espiritual de cada um? A gente não tem acesso. Por isso que é leviano a gente querer fechar a questão por informar. Ah, morreu de câncer porque na outra... Não necessariamente, não necessariamente. Às vezes o espírito ele aceita passar por determinada doença para incentivar a pesquisa científica. Ele não devia nada. Às vezes ele fala, eu vou reencarnar para propiciar essa pesquisa na área da garganta, na área do cérebro, seja lá o que for. Então, vejam cada coisa. Está passando o filme aí do criador da bomba atômica, né? 3 horas de filme, eu não fui assistir Cabeça e Votos, com um filmaço. Mas, vejam, ninguém veio programado para criar a bomba atômica. Não existe programação para o mal. Ninguém nasce para matar ou matar-se. Todo mundo veio para o bem. Agora, fazer as coisas em prejuízo das pessoas ou das coletividades é decisão do livre-arbítrio. Então, o planejamento reencarnatório ele tem múltiplos fatores, desdobramentos e consequências, inclusive nessa área. É muito curioso você citar isso, porque eu fui falar em Rio Preto ontem, tive uma experiência muito interessante. Ontem à noite eu fui a Rio Preto convidado para participar de uma feira do livro que está acontecendo no Rio Preto Shopping. Então eu fui de Matão para lá, 1h50 de viagem. Vocês acreditam que não foi ninguém na feira? Pois não foi ninguém. Ninguém foi. Fizeram divulgação, etc. Eu não fiquei bravo com isso. A gente vai, convida, estamos podendo.
Mas, veja, foi uma pessoa de Matão que está morando no Rio Preto que foi lá me visitar. Mas não foi ninguém na feira. As pessoas que entraram na feira só passavam, olhavam o livro, mas olha o detalhe, gente. Por isso que eu estou contando isso. Uma mulher foi lá e comprou o meu livro Morte. Eu tenho um livro Morte, fim ou passagem. Eu não trouxe aqui porque eu estou sem ele em casa. Comprou na feira do livro meu livro Morte. Quando ela foi pagar no caixa da feira do livro, a atendente falou: nossa, a senhora não quer o autógrafo do autor? Ele está aí. Mas como? Esse é o homem. Aí ela sentou comigo e abriu o coração. Chorou. Porque morreu o marido e a mãe em 15 dias. Primeiro morreu o marido de AVC, fulminante, depois morreu a mãe, que ela era cuidadora da mãe. Então ela queria entender. Ela foi lá na prateleira, não é porque eu estava lá. Ela passou lá naquele horário e viu lá. Ela queria entender o processo de morte. Olha como é a vida. Então eu fiquei quieto, eu fui a São José do Rio Preto só para conversar com essa mulher. Vocês vejam como é interessante? Vocês vejam o propósito da vida? A vida tem um propósito. Aí eu cheguei em casa, falei para Deus, não foi ninguém na feira, mas como? Não foi ninguém. A moça ficou chateada, hoje é segunda-feira, não se preocupe. Eu vim aqui para conversar com essa moça, não tem problema. Né? A gente vai. Então são experiências que a gente vai vivendo. E os propósitos, os espíritos aproveitaram que eu estava lá, escrevi um livro sobre a morte e encaminharam uma mulher que estava sofrendo com o processo de morte. Alguma mais pergunta? Não? Não que eu saiba responder, gente. Mas vocês não têm curiosidade de saber o que vai acontecer no futuro? Não é papel do Espiritismo esse. O Espiritismo não faz adivinhação. Mas eu vou contar um caso, para encerrar a nossa abordagem, eu vou contar um caso que vocês vão rir. É muito interessante. O Espiritismo nos ensina a ter o discernimento, bom senso, analisar as coisas. Determinado centro espírita começou através de um centro pequeno, começou através de um médium a receber um espírito que, tanto na psicofonia quanto na psicografia, o mesmo médium, o espírito falava por ele e escrevia. E se manifestava como Agostinho. Foi uma bomba na cidade pequena. Santo Agostinho está comunicando lá no centro. O centro começou a pinhar de gente. Começou a lotar, um centro pequeno, um salão menor que esse. A pessoa ficava para fora da janela assim, porque queria ver o Santo Agostinho falar. Acontece que, nessa mesma cidade, ou próxima dela, o psiquiatra espírita, eu faço confusão no nome do psiquiatra, eu preciso pesquisar isso. Eu sempre esqueço quando quero citar, mas aí eu acho que é o Jorge André. O Jorge André é um psiquiatra que morreu em 2017, com 101 anos. E ele era um psiquiatra ateu, totalmente ateu, não acreditava em nada. Mas ele estava estudando a vida de Santo Agostinho. Aí ele ouviu falar que o Santo Agostinho está se comunicando no centro. Ele falou, eu vou lá. Eu não acredito em nada disso, mas eu vou lá. Quem sabe, se possível, o Santo Agostinho me deu uma informação, tem algumas dúvidas. E foi lá o centro cheio. Santo Agostinho falando, suposto Santo Agostinho escrevendo. Ele começou a perguntar coisas que ele tinha dúvida da vida de Santo Agostinho. Aí o comunicante começou a se atrapalhar. Falou, mas você não é Santo Agostinho? Ele falou, eu não, eu sou Agostinho. Eles que puseram Santo Agostinho. Meu nome é Agostinho. Olha o cuidado que a gente precisa ter, o discernimento que o Espiritismo pede. A gente não pode ser crédulo, inocente, ingênuo. Agora, quer ver outra história para encerrar? Determinada médium psicográfica, numa reunião mediúnica antiga, começou a psicografar um livro na mesa mediúnica. Toda semana ela psicografava algumas páginas e colocava dentro de um envelope pardo, grande, punha na gaveta, trancava com a chave e levava a chave para casa. Ninguém tinha acesso àquela psicografia. Na semana seguinte ela continuava, sem olhar onde tinha parado, continuava a psicografia, acabava a reunião, ela punha na sequência, guardava na gaveta, fechava uma chave e ia para casa. Isso durou aproximadamente de 6 a 8 meses. Conheço o caso verídico. E então, depois de um certo tempo, ela entregou para o dirigente da mesa de trabalho. Já eram lá 12 integrantes. Falou, olha, o Espírito falou que acabou o livro, está aqui. Ah, que bom, vamos lá. Presidente, para ganhar tempo,
foi lendo e já digitando. Foi lendo e digitando. E foi se surpreendendo com o conteúdo. Imprimiu, e daí uns 2 meses, aproximadamente, que ele levou para digitar aquilo, ou 1 mês e meio, sei lá, levou uma cópia para cada integrante. Levou uma cópia para cada integrante, distribuiu e falou, gente, vocês não imaginam o conteúdo que está aqui. Esse livro é magnífico, impecável doutrinariamente. É um romance muito bonito. Eu gostaria que vocês lessem, para ouvir a opinião de cada um, porque nós não podemos ser levianos. Vamos ver se o conteúdo merece ser mandado para alguma editora. Vocês leem, tem uma cópia para cada um dos 12. Todo mundo levou a cópia. Passou mais um tempo. Um deles, acho que a terceira ou quarta pessoa a se manifestar, trouxe um livro e falou, mas esse livro já existe. Como assim esse livro já existe? Está aqui, ó. Olha aqui. Vamos comparar? Aí só mudou o nome e o nome do Espírito. O nome do livro e o nome do Espírito. Aí começaram a comparar. Parágrafo, nome dos capítulos, ponto e vírgula, tudo igual. Tudo. Os capítulos, a mesma história, os personagens, tudo igual. A médium entrou em desespero. Como assim? Eu não conhecia esse livro. Nunca vi, não sabia desse livro. Pois é, o livro existe. Aí ficaram polvorosos e foram consultar o autor original, que eu conheço e me contou essa história. Por uma questão ética, nós não vamos declinar o nome, né? Aí, o autor original falou, realmente, é o mesmo livro. Então, vamos fazer uma reunião aqui e evocar o Espírito. Já que a senhora tem contato com esse Espírito, vamos evocar o Espírito. O Espírito se manifestou. E falou, mas por que você escreveu esse livro? Eu também queria ter um livro publicado. Eu achei esse livro tão bonitinho. E achei uma médium que escrevesse, e eu escrevi um livro, eu queria ter um livro publicado. Gente, olha que coisa incrível. Eu estudo bastante o Espiritismo. Eu gosto do assunto. Nunca podia imaginar uma coisa dessa. Mas depois que aconteceu, a gente vê a naturalidade da questão. Por quê? A psicografia foi real. Não houve fraude na psicografia. O Espírito é que plagiou. Vocês já imaginaram um plágio vindo do mundo espiritual? Por que acontece isso? É o que Kardec revela lá no Livro dos Médiuns da obsessão. Porque na obsessão, no Livro dos Médiuns, não, no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu não sei se é o Kardec ou se é o Erasmo, preciso conferir lá. Um deles fala que no mundo espiritual existe mais mentiroso do que encarnado. Sabe por quê? Porque a população espiritual é 3 vezes mais. Então, proporcionalmente, lá tem mais gente fazendo fake news do que aqui. Então, a gente tem que estar atento. Não é porque vem dos espíritos que a gente aceita cegamente. Peraí, isso aqui é sério? Que senão começa a obsessão. Sabe como é que funciona a obsessão? Vocês me desculpem alongar, mas vale a pena contar. Posso falar mesmo? Não estou abusando não, né? Sabe como é que começa a obsessão? Vamos supor, como é que chama? Vamos supor que eu e a Selma tenhamos um conflito de opinião aqui. E a gente começa a discutir. Aí, eu ofendo a Selma. Falo uma palavra que ofende ela. Vocês presenciaram isso. Aqui tem espíritos que nos acompanham, adversários nossos e amigos também, né? Então, o bom espírito da Selma chega perto dela e fala, Selma, deixa pra lá. Esse cara aí não sabe o que está falando, deixa pra lá, esquece. Perdoa. Não sabe o que faz. Aí a Selma poderá aceitar ou não essa sugestão. Ela poderá silenciar diante da minha ofensa e eu é que vou ficar com vergonha. Mas um adversário meu ou dela vai chegar nela e falar, Selma, você vai deixar por isso? Você vai aguentar esse panaca falando isso daí? Devolve na mesma altura, Selma. Ela pode aceitar ou não essa sugestão. Isso depende dela. Aí, se ela aceitar essa sugestão, o Espírito falou, opa, ganhei a primeira. Ele vai acompanhar ela e vai usar em outra ocasião para tentar sugerir ver se ela aceita. Se ela continuar aceitando, pronto, já virou obsessão simples. Daí para frente, para virar fascinação, é um passo. A fascinação o que é? A pessoa perde o discernimento, perde o bom senso,
faz o ridículo e não percebe, não aceita que fez o ridículo. Então, o assunto requer muito de todos nós, por isso temos que estudar continuamente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Dessa fascinação. A pessoa que está fascinada, ela não chega nem a considerar a hipótese dela, tá? Ou ela chega a pensar e fica em dúvida? Ou ela está tão certa que ela nem pensa nisso? Olha, eu escrevi um livro sobre fascinação, está na editora. Deve sair, se for aprovado, estou esperando que a editora não se manifestou ainda. Se for aprovado, deve sair o ano que vem, né? Eu fiz uma pesquisa muito ampla sobre a fascinação. A grande característica do fascinado é que ele não aceita que está errado. E ele nem fica em dúvida. Não, o espírito é como se pusesse um tapume nos olhos, ele não enxerga. E a primeira providência que os espíritos fascinadores fazem é afastar o fascinado das pessoas que podem ajudá-lo. Ele se considera, como é que eu diria, infalível. Ele perde a noção do ridículo. O fascinado perde a noção do ridículo. Só ele que está certo, os outros que estão errados. Todos nós já vimos pessoas assim. Vocês estão errados, eu que sou certo. Todo mundo já viu gente assim. E o mais interessante da fascinação é que não é só com médium de centro espírita, ou médium de umbanda, ou médium de trabalho prático. Isso acontece em tudo. O Brasil vive uma fascinação coletiva. O Brasil está vivendo uma fascinação coletiva. O Putin está fascinado pelo poder. Lá, né, etc, etc. Então é isso. A fascinação é um perigo. Um perigo. E todos nós somos sujeitos. Se a gente se deixar seduzir pela vaidade, pronto. É o caminho da fascinação. Quando a gente acha que é melhor que os outros, o Kardec, o Erasto fala no Evangelho segundo o Espiritismo, foi isso que me motivou o livro que está na editora, que não sei se vai ser aprovado. O Erasto fala o seguinte: qualquer pessoa, qualquer grupo, olha só a advertência, isso cabe para todos nós. Eu me incluo, claro, porque eu também não posso ficar fascinado. Eu me vacino contra a vaidade, porque é um perigo. Qualquer pessoa ou qualquer grupo que se acha instrumento exclusivo de tais espíritos, privilegiados de receber assistência de tal ou tais espíritos, isso já é uma obsessão caracterizada. Quando a gente se acha dono da verdade, só eu que sei, eu que sou bom, eu não erro, é os outros que erram, pronto, já é fascinação isso aí. É o orgulho e a vaidade são as causas da fascinação. Por isso que o orgulho e o egoísmo são os dois cânceres da humanidade, né? Que os Espíritos ensinam que a gente tem que lutar, então a gente tem que se auto-observar. Por isso que voltamos ao começo da palestra. O objetivo do Espiritismo é a nossa melhor moral. Mas a gente ainda se deixa seduzir pela vaidade e pelo orgulho. Mais um bocadinho só também. Depois vocês batem nele, não de menos. Você vai dormir na casa do Edson. No caso dos médios, principalmente os grandes médicos, Chico Xavier, Divaldo, para não ir muito longe, que tem aquele mentor específico, Emmanuel, de anjos, eles poderiam correr nesse tipo de fascinação também? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta, claro. Sem dúvida nenhuma. Porque o Chico e o Divaldo poderiam cair na sedução da vaidade, por exemplo, de receber esses grandes espíritos. Né? Nenhum de nós está livre da fascinação. Naquele caso que eu contei aqui, por que os espíritos. E o mentor daquele médico que psicografou o livro? E o mentor do grupo, por que não falou nada? Como é que deixou? Por que os espíritos deixam isso acontecer? Para a gente aprender. Para mostrar onde a gente pode cair. Existem inúmeros fatos que mostram o Chico sendo provocado, né, para reagir. Quando bateram nele com o Evangelho, né, deram na cabeça dele, cuspiram nele, etc. E tal. O Divaldo até hoje está levando burdoada, como vocês sabem. Exatamente, até hoje o Divaldo está sendo. Esses críticos do Divaldo falam: vai lá fazer o que ele faz. Vai lá fazer o que ele fez e faz. Então, realmente, estamos todos sujeitos a isso. Tudo bem, gente? Podemos encerrar? Eu trouxe meus 2 livros, os recentes, que é o Causa e Casa Espírita, que é um resumo do que nós falamos aqui, né? E aqui eu falo da casa também, da importância de uma casa, o relacionamento entre os integrantes, a programação, etc. E o de cá é o da alfinetada, ó. Começa com uma alfinetada e termina numa ruptura. Aquela mão do dominó e fala: para, sempre alcança. A capa ficou boa, né? Então, agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui
e de conversar com vocês. Muito obrigado. Se algo posso desejar a vocês é para que vocês prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, porque a vida conspira a nosso favor. Não nos deixemos atormentar por essa tempestade que está aí fora. Essa tempestade vai passar. Ela é própria do nosso estágio, mas somos nós mesmos que vamos superá-la. Prossigamos. Eu imploro. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a Jesus pela vivência desta noite, nesta casa aniversariante, cujos trabalhos, cuja história demonstra um carinho com um ideal de socorrer, de orientar, de motivar. Bendita doutrina espírita que adentra o nosso coração com esses valores tão importantes. Nós te agradecemos, Jesus, pela grandeza, pela presença, pela bondade. Ajuda-nos a perseverarmos no bem e na confiança em Deus. Que não nos assustem as dificuldades. Tiremos aprendizado de cada situação. Jesus é o norte de nossas vidas. Não tenhamos receio de buscá-lo e abastecermos-nos de sua grandeza e moralidade. Mergulhemos os nossos olhos, a nossa atenção, a nossa concentração, o nosso pensamento nas suas lições. São lições imortais. Consideremos sempre que não estamos aqui entregues ao acaso ou abandonados. Estamos todos sob os cuidados de muitas criaturas que nos amam imensamente. Que a bondade de Deus faça recair sobre nós os frutos do bem-estar e da harmonia e da saúde. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Que assim seja.